sejam bem-vindos a mais um episódio do Vivências Cast. Eu sou a Aline Vieira. Eu sou Fabiana Alencar e hoje nós vamos receber dois convidados super especiais. Hoje vamos falar sobre educar, viajar e viver, a jornada de dois mochileiros. Vou apresentar Jeremias, ele que é advogado, jornalista, professor universitário. Já viajou para 16 estados brasileiros e conhece 17 países. E vamos apresentar agora o Walney. Ele que é pós-doutor em educação, professor e intérprete de Libras. Autor de diversas obras dedicadas à inclusão. Já viajou para 19 estados brasileiros e conhece 22 países. Bem-vindo, Walney. Muito obrigado, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu adorei ser chamado de mochileiro. É isso aí, eu apresentei o Jeremias, mas não dei a oportunidade dele falar, né? Jeremias, seja bem-vindo. Oi, Fabiana, oi, Aline, obrigado pelo convite, que satisfação enorme estar aqui com vocês. E quando começa a ler o currículo, a gente se sente tão importante, né? A gente esquece que a gente tem essa vida vasta, profissional, né? E fico muito feliz em estar aqui com vocês essa tarde. E para você que está assistindo esse episódio, ele é patrocinado pela Clínica Biodiagnóstico, Clínica Bio. Realizamos mamografia, densitometria e ultrassonografia. A Clínica Bio fica localizada em Itabuna, no edifício Boulevard, no primeiro andar. Maravilha. Eu até me perguntei se era eu mesmo que estava... Ah, com certeza é você. É você que é escritor aqui, né? 7 livros escritos. São 9 livros. 9 livros? 9 livros. Eu sou pesquisador na área da inclusão, né? Desde a minha graduação até o pós-doutorado. Sempre fui muito pesquisador, gostei de pesquisa e consegui transformar essa minha pesquisa em escritos, né? Em publicações, em artigos científicos, em livros, para tentar contribuir com a mudança social aí nessa questão da temática que eu defendo, que é a minha bandeira, que é a inclusão social de pessoas com deficiências, surdez especificamente, surdez e surdo-cegueira. Nós trouxemos aqui um dos livros, né? Educação de surdos, formação, estratégias e práticas docente. Vou deixar aqui o link dos livros para você que tem interesse. Uma leitura muito importante. Esse livro é um livro muito especial. Ele foi o livro mais baixado, mais acessado na Amazon nos anos de 2022, 2023. Então, assim, ele tem um acesso muito bacana. Os outros livros também têm tem o seu tom especial. E está saindo outro do forno, que foi postado ontem da editora. Vai chegar aqui semana que vem um outro livro, que vai ser um livro muito potente também aí, de um conceito que eu estou propondo na área da pesquisa. E vai ser muito bacana. Espero ser convidado para vir falar sobre esse livro. Convite já está aí, mega convidado. Já vou marcar a data. Sair daqui já está com a data marcada. Já com a agenda nova. Vai ser um prazer. E me interesso muito por Libras em saúde, porque o Vivências recebe muitas pessoas da área médica. Nós lidamos com as pessoas no dia a dia e precisamos estar realmente fazendo com que todos estejam incluídos de fato e de direito. Sim. Não só na palavra, né? Então, a gente precisa realmente estar antenada em tudo o que está acontecendo, e principalmente você aqui da região. E é uma lacuna muito grande na área da saúde e inclusão. A gente tem muito pouca publicação, muito pouco conhecimento e pouca prática, né? Sim. Pouca vivência. Pouca vivência. Tem uma frase dele, Fabiana. Eu vou ler essa frase que eu gostei muito. Olha, ela pesquisou mesmo, tá vendo aí? Fiquei nervoso aqui agora. A Libras me tirou de alguns lugares simbólicos e me levou para um lugar onde a diferença humana é a marca legítima de quem verdadeiramente somos. É isso mesmo. Essa frase sua é maravilhosa. Isso me representa completamente, 100%, porque eu não imaginava que eu chegaria em alguns lugares e tudo isso foi culpa da Libras. A Libras realmente me tirou de alguns espaços, de alguns lugares e me trouxe para uma área de conhecimento que eu sou apaixonado, né? Quem me conhece sabe que eu sou influenciador da língua de sinais, eu quero ensinar sinais para todo mundo. Então, e quem convive comigo comprova disso, né? Que tem que aprender língua de sinais convivendo comigo, porque essa é a minha defesa. Então, foi muito bacana, porque eu falei, nossa, e aí eu fiquei encantada, eu vendo suas coisas e eu encantada. Eu falei, não, eu tenho que dar um bem-vindo a essa pessoa com o livro, assim. Eu fiquei treinando pra poder te receber, fez certinho, né? Viu? Eu amei. Repete, por favor. Repete aí. Aqui e... Seja bem-vindo, muito bem. Então aprendi direitinho. Palmas. Nossa, que legal, muito gostoso disso aqui. Jeremias, eu quero assim, já a sua frase é menos vaidade
e mais viagens. Me conta aí, conta um pouquinho sobre isso aí. Vamos falar sobre isso. O tema é viagem no programa, né? E é basicamente isso, Fabiana. A gente vive num mundo de muita vaidade. Eu acho que é uma sociedade capitalista, né, que se molda dessa forma, onde a gente vive na era do ter, né? As pessoas querem ter muitas coisas, possuir muitas coisas. E eu tô fazendo um movimento um pouco contrário. Depois que eu comecei a ter a oportunidade de conhecer o universo das viagens, eu tô abrindo mão do ter para viver. Então hoje, se eu puder deixar de ter algumas coisas, mas isso for me garantir uma viagem para algum lugar, um voo, ou uma hospedagem em outro lugar diferente, eu vou utilizar isso. Então a ideia justamente é essa, que eu consiga viver com menos vaidades e que eu possa explorar esse mundão, porque tem tanta coisa boa nesse mundo, minha gente, você não tem noção não. À medida que você vai passando, você fala, caramba, você já termina uma viagem pensando na próxima. Né? Viagem já é uma assinatura, né? Assim, já é tipo uma assinatura telefônica que você tem pro resto da vida. É um boleto que você não precisa deixar de ter. Exatamente. Quanto mais a gente viaja, parece que a lista aumenta daquelas que a gente quer conhecer, né? A gente vai sempre pensando em mais. E aí a gente começa a pensar a viagem como investimento, né? Assim, a gente tem que... Eu saí do lugar de achar que viagem é luxo, que viagem é... Porque a gente tem essa cultura, né? E eu entendo isso, porque a gente vive num país realmente com diversos problemas sociais, a gente não pode fechar os olhos para isso, mas a gente tem que garantir também o lazer, a dignidade, né? E parar de pensar em trabalhar só para sobreviver. A gente precisa viver também, né? E no meu ponto de vista, né, no meu entendimento, viajar talvez seja uma das formas de mais me recompensar pela vida árdua que a gente tem, de trabalhador, de CLT e assim por diante. Então, é uma assinatura que eu acho que faz parte do investimento para nossa qualidade de vida. Quando você viaja, eu viajo junto. Eu viajo junto, porque vocês ficam postando lá e eu fico ali, meu Deus, eu queria estar ali, eu quero estar nessa mochila aí. Conte aí um pouquinho, é difícil viajar? Ou é acessível para todo mundo? Que massa, Fabiano. Vamos falar sobre a questão da acessibilidade, né? Não na inclusão agora da Libras, mas na acessibilidade de pensar a viagem como um ponto de partida para todas as pessoas, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com a realidade de cada um, né? E eu sempre comento isso com os meus amigos. Eu tenho amigos de todas as classes sociais, né? De pessoas que vão ter um pouquinho mais de poder aquisitivo, outras nem tanto. Eu falo, cara, a viagem ela pode ser desde a sua cidade para uma cidade vizinha, como para outro continente, né? A diversão ou o tom é você que vai dar, a vivência que você vai ter. Então, a partir do momento que você começa a entender que essa movimentação de sair de um lugar, né, para outro, para viver uma nova experiência, isso já é uma viagem, né? A gente tem aqui, por exemplo, do ladinho daqui de Itabuna, você tem Itacaré, você tem Serra Grande, você tem Canavieiras, você tem Morro de São Paulo, são lugares próximos, então que você não vai gastar muito aí, de repente, com o translado, né, com a locomoção, e que você vai ter experiências incríveis, e inclusive pessoas do mundo inteiro vêm para esses lugares, e às vezes a gente não dá valor, né? Sim, tá quantas pessoas... tão perto, né? Quantas pessoas você encontra em Itacaré que são da Alemanha, da Itália, estão aqui na nossa terra, falando que são as melhores praias do mundo, né? Essa semana eu vi um podcast, inclusive, com Vladimir Brista, da Globo, ele falando que já conheceu o mundo inteiro, mas que nada se compara às praias de Itacaré. Falei, caramba, olha aí, imagine. Eu né? concordo. Então, eu acho que a gente tem que começar por esse caminho, né? Onde eu posso ir e trabalhar assim, eu vou botar uma meta, estipular um objetivo, Sim. né? E se você acredita que você pode, você trabalhar em cima disso e fazer acontecer. Sim. Eu acho que tem um pacote turístico para qualquer tamanho de bolso, né? É só você se organizar. Eu acho que a palavra-chave é essa, organização e planejamento. Se você faz um planejamento e se organiza para isso, você consegue fazer uma viagem, até para um destino que seja mais caro, mas você fazer aquela viagem dentro do seu orçamento, né? A gente fala muito, por exemplo, de Morro de São Paulo, que é caro ir para Morro de São Paulo, mas você consegue se alimentar muito bem, gastando menos, você consegue se hospedar, gastando menos. Então é uma questão de planejamento, né? Não adianta chegar lá, como a gente já fez algumas vezes, sem reservar hotel. Aí são os perrengues, né? Aí, são os perrengues. Os perrengues tortuosos. Não tem como. Você quis contar com toda a sorte do mundo pra você, né? E aí a gente pena. Isso é meu lado geminiano, gente, porque ele é de virgem, né? Então virgem é planilha, organização. Eu sou um pouquinho mais assim, vamos viver, só tem hoje pra viver e tal. Aí já fizemos isso com Chapada Diamantina, com Morro de São Paulo. E deu certo. Eu costumo dizer que dá certo. Tem um duendezinho da sorte ali que abençoa, mas até dar certo, você tem um caminho tortuoso ali, de estresse. Ele fica melhor um cara torto. Eu falei com você. Eu falo, não, vai funcionar. Aí depois a gente, olha, tá vendo que massa, a gente voltou com história pra contar. Pois é. Você falando de planejamento, eu tenho uns memes rolando aí que falam assim, R$1.000 é caro.
Mas 10 de 100 não é caro. 10 de 100 não é caro. 10 de 100 cabe no orçamento. E é exatamente o que a gente estava conversando um pouco nos bastidores, que quando você obstina o objetivo para alguma coisa, né? Tem gente que vai passar o ano todo indo pra festa e tá feliz com isso. É uma escolha dela, né? Que não posso perder uma festa. E aí paga, às vezes, R$600 em uma festa da cidade, ou numa outra cidade, então tem que pagar hospedagem na outra cidade, é salão que a mulher gasta muito, no caso das meninas, né? É roupa nova. Então você fez um investimento para estar numa festa. Eu opto por não fazer esse investimento para ir para a festa para poder fazer uma viagem. E aí são as escolhas de cada um, né? Então, é trabalhar isso, né? Você entender que existem destinos para todo mundo e que esses destinos podem se adequar à sua realidade desde que você tenha um planejamento. Então, vai fazer uma viagem para determinado lugar, tem 10 tipos de passeio. Faça 5, se você não pode fazer os 10. E você vai curtir da mesma forma, né? E você vai vivenciar da mesma forma. É trabalhando o seu orçamento com a sua realidade, que aí você consegue fazer tudo. Ou quase tudo, né? Concordo, e eu acho que também é a questão de que tipo de experiência você quer viver naquela viagem, né? Porque também a gente faz alguns sacrifícios, né? A viagem também requer sacrifícios. Então, a gente já teve experiências assim de a gente querer viver aquilo, mas não tem o dinheiro para aquilo. Então, a gente tenta fazer algo que vai suprir aquilo de uma outra forma para deixar aquilo para depois. Então, são esses ajustes que a gente vai fazendo, né? E já teve aquela experiência que, não, a gente vai pagar o que for para poder viver essa experiência. Eu me lembro quando a gente foi esquiar. Sim, a né? primeira vez, né? A primeira vez. Não, a segunda agora tá. na Patagônia. Era muito caro, mas a gente queria viver aquela experiência, né? De você pagar quase R$800 só na entrada de um parque de esqui. Então, assim, mas a gente queria viver aquela experiência. E teve outras experiências que a gente não tem dinheiro para isso, então a gente não vai fazer. Isso porque nós já tínhamos dito não em outro momento, né? Isso, a gente já tinha feito uma outra viagem pro Chile, foi a primeira vez que eu vi a neve, né? Que a gente vai falar sobre comer neve e tudo. Já comeu neve? Já comeu neve? Já, gente, já comi neve. Não tem como, de brasileiro, gente. Ele entrega entretenimento onde ele vai. Sem álcool. Sem álcool. Brasileiro, meus amados. É uma categoria de pessoa que veio pra esse mundo pra poder entregar entretenimento. Então, Com certeza. Quando você chega num lugar que você vê o exótico, né? O que você não tá acostumado, a gente não vê neve no Brasil, né? Pelo menos neve real, né? Não, brasileiro e baiano. E baiano. É um combo, né? Exatamente. Então tem a brasilidade com a pimenta da Bahia ainda. Então, Perfeito. assim, me joguei na neve e fiz, como é que fala, bonequinho na neve. E comi neve sim, né? Tem gosto de água, gente. Nada demais. A diferença é que não tem o gosto do gás da geladeira. Porque todo mundo come, quando é criança, né? Raspa a geladeira. Raspa a geladeira. É a mesma coisa, só não tem o gás. O resto é igualzinho. Algumas crianças de hoje em dia não vai ter como provar, porque agora Tiraram é isso frost daí. free. Pois é. Tiraram isso do... Até a infância da gente tá se perdendo, né? Tiraram. Mas se Nunca raspou, colocar né? uma vodka, vira uma nevada, né? Exatamente. Já vai... Mas o que o Oni falou é interessante, porque a gente já tinha feito uma viagem primeiramente no Chile há uns 8 anos, né? E que é um destino incrível, inclusive. E nós fomos ao parque de esqui e na hora de esquiar a gente achou o valor elevado, porque realmente é um tipo de esporte que é caro. E naquele momento, né, a gente falou, não vamos fazer. Por questões realmente econômicas, a gente não tinha se programado para isso e a gente não esquiou. A gente fez outras atividades na neve muito legais também, supriu a nossa necessidade, a vontade de se divertir, mas não esquiamos. Quase 8 anos depois, em outro momento da nossa vida, de organização, de crescimento profissional, nós estivemos na Patagônia e aí a gente falou, hoje a gente vai esquiar. Foi legal? Não, porque eu caí muito, mas... Foi legal não, mas eu vivi a experiência. Quando ele diz muito, é muito. É muito. Gente, ó, eu vou dar uma dica pra você que tá assistindo a gente. Se você nunca viu a neve e tem um sonho de ver a neve, veja ela de bota em pé parado. Não invente botar aqueles ferros no pé não, porque aquilo ali é cilada. Não, é gostoso, vale a pena a experiência. Na segunda vez, né? Na primeira, você fica parado. Ó, da próxima vez você vai treinado, por favor, tá? Então, é isso. Eu não sei se eu vou querer uma segunda, não. Já vivi o suficiente pra poder curtir e tá ótimo. Maravilha. Então, quando começou essa paixão, assim, por viajar? E aí, você fala? Ai, eu acho que assim, eu sempre tive, desde a minha infância, eu sempre tive uma mochila escondida, sabe? Aquele desejo de viajar. Mas eu tive uma infância um pouco limitada por questões de saúde. Mas eu fui aproveitando, assim, subterfúgios do período escolar. Então, eu jogava vôlei, então, não, eu vou competir fora. Então, comecei a viajar junto com a escola. Então, assim, sempre tinha esse desejo de viajar. Comecei a viajar sozinho com, acho que 12 anos de idade,
né, vinculado à escola. E aí depois, na fase adulta, eu fui aproveitando sempre essas oportunidades, até acadêmicas, de apresentar um trabalho fora. Eu falei, não, eu quero apresentar esse trabalho. Na verdade, eu queria era viajar. E aí eu fui fazendo essas organizações todas, até que eu falei, não, acho que a minha identificação no Instagram tá lá, pós-doutor, alguma coisa, professor, intérprete de Libras, e tem lá, apaixonado por viagens, né? Eu sou apaixonado por viagens, então acho que o desejo de viajar é como algo como se fosse uma poupança, né? Você faz uma poupança quando você viaja, você vai acumulando experiências ali que ninguém vai tirar de você. Perfeito. Ninguém tira de você, então você viver a experiência da viagem, você volta completamente diferente. Não tem como você voltar a mesma pessoa depois que você viaja. Eu acho que isso que é o bom de viajar, né? É você estar em um lugar e saber que você vai retornar outra pessoa. Alguma coisa muda, né? Na sua subjetividade, na forma de enxergar o mundo. No meu caso, foi um pouquinho muito parecido com o de Woney também, né? Assim, classe média baixa, uma família que vivia para trabalhar, mas eu sempre fui muito aventureiro, desde muito menino, sempre gostei muito de desafiar as coisas. Então, o pai falava, né, vai até a esquina. Eu queria saber o que tinha depois da esquina. Então, explorar era comigo mesmo. Então, cada vez que eu conseguia avançar um espaço dentro da minha cidade, para mim era uma conquista, era uma coisa nova que eu via. E na escola ainda, né, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para fora do estado. Eu já tinha ido a Salvador com os meus pais, então assim, Salvador era o meu máximo, né, capital da Bahia, então já era uma referência. E aí quando eu consegui sair do estado, que foi para Aracaju, que é um estado próximo, né, mas para mim também já era outro mundo, né, eu tinha 15, 16 anos na escola. Na universidade também os congressos iam acontecendo, e aí a gente lá como estudante suando e pedindo bolsa para a faculdade, conseguindo. E aí você vai percebendo que o mundo é muito maior do que você conhece, né? A gente entende que a gente realmente vive uma bolha social, uma bolha cultural, né? São bolhas que a gente vive e você fala, cara, como é bom ver o mundo fora dessa bolha, né? Como é bom reconhecer o quão eu sou pequeno, né? Porque isso faz com que a gente também perceba o nosso tamanho diante do mundo, né? Nossa, na minha cidade, no meu bairro, na minha rua, eu sou alguém, mas diante do mundo, eu sou só mais um dos 7 bilhões de pessoas que aqui existem. E viajar nos dá essa perspectiva. E aí eu falei, pronto. Aí à medida que você vai avançando, você começa pro Salvador, aí vai para Aracaju. Daqui a pouco eu tava em Curitiba. Eu falei, rapaz, quem vai pra Curitiba vai pra Argentina, porque é perto. E aí você vai juntando uns pontinhos, quando você vê, você já tá em outro continente. Você fala, rapaz, não é que a gente consegue mesmo, né? Com perseverança, com um pouquinho de ousadia. Então, essa paixão vem disso. De querer se conhecer também, né? E falar, cara, até onde eu posso chegar? Até onde eu posso me virar com outra língua, com outra cultura, com outro tipo de comida. Isso é muito massa. É isso que eu quero saber. Como que você domina a língua, o inglês? Como funciona, assim, vocês têm esse conhecimento? Ou um então, ajuda o outro? Isso é bem interessante. Nós temos um conhecimento razoável de inglês, né? Razoável. Nós não temos uma fluência, assim, absurda. Aquele razoável que você consegue pedir uma informação, consegue se alimentar. Só que uma coisa muito curiosa que acontece com a gente é porque eu tenho mais facilidade de falar, se bem que o homem também fala super bem, né? Mas eu sou mais desinibido. Sou menos tímido. Sim. Então eu ouso mais me arriscar a falar. Já o Ono, ele tem um ouvido muito bom, né? Ele tem uma audição muito boa, que eu já não tenho tão boa para ouvir, para entender. Então, como é que funciona quando a gente viaja para países que o inglês vai ser a solução? Eu normalmente provoco as pessoas com as perguntas e eles ficam guardando as respostas. Estratégia É uma estratégia que funciona, Tá sem certo. salvar a gente. E é muito curioso, porque as pessoas vêm responder pra mim, mas eu vou empurrando eu. Tipo assim, eu sei o que eu quero saber, mas eu não vou... Pra poder eu entender, eu vou ter que pedir pra ela repetir. Aí eu aproveito o constrangimento e falo, vai lá que você entende primeiro. E aí, a gente funciona dessa forma, né? Neto tem mais facilidade de falar no inglês, eu tenho mais facilidade de falar no espanhol. Aí também isso acontece quando os países são de língua espanhola, né? Aí eu consigo me virar mais, aí eu solto a minha fluência, acho que eu sou nativo daquele lugar, saio falando espanhol. Hoje mesmo eu cumprimentei uma professora na universidade em espanhol, ela, nossa, que sotaque bonito que você tem no espanhol. Eu falei, eu já fiquei todo me achando, né? Porque essa coisa do idioma também te tira dos seus lugares, né? Faz você se sentir fora do seu território, né? Então isso é muito bacana. E a língua te transforma, te transpõe para esses outros espaços, essas outras experiências, né? Vem os perrengues? Claro que vem, porque vai chegar um momento que você não vai entender, você vai se cansar. Me lembro de uma viagem que a gente fez, um mochilão pela Europa, que a gente foi falando, tendo que falar inglês por muitos dias, assim, fez todo esse esforço. Chega uma hora que a mente cansou.
do esforço que é intelectual de você pensar numa outra língua, de você responder numa outra língua. A gente estava num restaurante, estava super cansado, aí Neto pediu um café, chocolate quente. E aí o garçom veio perguntar se era um café grande, pequeno, com açúcar, sem açúcar, tudo em inglês, né? Neto falou... Just chocolate. Eu só quero um chocolate. Não me pergunte mais nada, porque estava exausto de tanto tempo falando inglês. Eu chego agora que cansa, né? Essa viagem foi curiosa, porque a gente fez um mochilão que a gente começou por Portugal. Então, chegando em Portugal foi muito tranquilo, porque é a língua nativa da gente, apesar de ter um sotaque bem diferente, mas você consegue se virar, entender e ser entendido. Na sequência, a gente fez Espanha. Barcelona, o homem domina o espanhol muito bom, então eu falei, tá por sua conta, é com você, e eu fiquei de boa. A partir dali, a gente ia começar a sofrer alguns desafios, porque a gente ia pra Itália, e a gente não entende bolhufas de italiano, né? E aí você começa a usar a língua alternativa, que é o inglês, né? O inglês entende-se como uma língua universal, né? E aí eu falei, aí ele falou assim, agora é hora de você começar a se exercitar. Aí no voo da Espanha pra Itália, eu já comecei a treinar com quem eu conhecia no avião. Qualquer desconhecido que eu encontrava, eu já puxava assunto, porque eu precisava destravar a língua. Porque a linguagem é isso, né? A gente acaba ficando enferrujado porque a gente não fala no dia a dia, né? E aí no avião, eu lembro que eu fui num voo, gente, que era o voo de madrugada. Que é uma dica que a gente vai dar, que são os voos mais baratos lá na Europa, né? E aí a gente pegou esse voo e o povo queria dormir, mas eu precisava conversar com as pessoas. Ei, acorda aí pra conversar com ele. E não ia adiantar conversar com ele, porque se a gente acabar, a gente precisava conversar com alguém de lá, né? E aí eu sei que eu fui a viagem inteira conversando inglês e eu só via o povo no avião, né? Tipo, esse povo não vai calar a boca, eu treinando. E assim fomos, né? Itália foi na base do inglês, na França um pouquinho de resistência, porque existem franceses muito orgulhosos que não querem falar outra língua, né? E eu entendo a questão do orgulho nacionalista deles. E aí, quando a gente chega em Amsterdã, que já era o último destino, era o último dia da viagem, realmente você já está cansado fisicamente, porque tem um ditado até que fala, não se dorme na Europa, né? Você demora tanto pra chegar lá, então você tem que curtir tudo, então a gente dormia muito pouco. E aí eu vou pedir um café, cara, eu só queria tomar um chocolate quente, um Nescau com chocolate. Aí eu pedi, o cara veio com 1000 informações, eu falei, amigo, por favor, só just milk and chocolate só. E aí a gente deu risada depois, falou, meu Deus, eu já tava sem paciência pra falar mais inglês, né? Eu tentar falar. Mas a gente se vira. Agora, uma coisa que eu queria deixar bem pontuado é que a língua, ela não deve funcionar como uma barreira para quem quer viajar. Hoje em dia, não mais, né? Acho que há 15, 20 anos, realmente era muito difícil uma pessoa que não dominasse, especialmente o inglês. Mas hoje a gente tem aplicativo para tudo. Peraí, né? Traduz aqui. Exatamente. Inclusive, isso aconteceu com a gente na França. A gente chegou para se hospedar na França, na recepção, isso em Paris, tinha um senhor, e os franceses mais tradicionais, eles têm essa dificuldade em aceitar uma outra língua. E ele acabou me dando uma aula ali de patriotismo naquele momento, né? Foi um pouquinho no momento, eu senti um pouco de choque, mas eu entendi o ponto de vista dele. A gente foi chegando no hotel para poder deixar as bagagens, fazer o check-in. Ele devia ter mais ou menos 60 anos, né? Uns 60 anos, francês. E aí, automaticamente, eu já cheguei falando inglês, porque eu também não domino francês, então eu já cheguei falando inglês. Só que ele percebeu que eu não era americano, né? Ou pelo sotaque, ou até pela aparência, assim, bronzeado, não ia ser americano nunca. E aí ele parou, Aí ele parou e ele meio que perguntou, consegui entender o que ele perguntou, de onde eu era. Aí eu falei, Brasil. Aí ele, por que você está falando numa língua que não é sua? Aí eu, você entende português? Ele, não. Aí eu falei, e agora? Aí ele pegou o aplicativo, tinha um tablet que ele deixava à disposição, e ele falou o seguinte, eu vou falar na minha língua, você vai falar na sua língua, e a gente vai encontrar um resultado aqui. E aquilo, pra mim, foi um pouco pedagógico, porque ele meio que desconstruiu essa ideia de que a gente precisa se americanizar pra tudo. Ele falou, nós já temos um recurso que a gente não precisa recorrer a uma língua de outro país. Eu vou falar na minha, você vai falar na sua, a gente vai conseguir. E resolvemos, realmente. No começo foi um choque, mas depois eu entendi a mensagem que ele quis dizer, né? É importante a gente carregar a nossa cultura, né? Não deixar tudo pasteurizado, digamos assim, né? Você não ficar vítima de uma outra linguagem para poder se virar. Exatamente. Sendo que você pode dialogar com ele ali. Com os recursos tecnológicos de hoje em dia, né? E o francês, ele tem muito isso, né? Assim, principalmente os mais antigos. Os mais novos não, mas o pessoal 60 mais, 50 mais, eles têm esse patriotismo, eles têm orgulho do país deles. Então, eu achei interessante. Porque ele falou, você nem é americano, né? Já chegou falando uma língua que não é sua, você podia ter me dado bom dia, que eu ia, vou ver como eu já tenho, mas eu já cheguei, good morning e tal, e segura aí. E aí, eu achei interessante. O que a gente precisa é de dados móveis. Um celular com dados móveis. Um chip ali que funcione em dados móveis é o que resolve. Porque, gente, o Google Maps faz milagre. Você acha que vai estar perdido no lugar? Senão você consegue pegar o ônibus, o trem, a estação, o metrô, na hora exata.
Os ônibus passam na hora exata Exatamente. na Europa. Exata. Então você não se perde. Você precisa de um bom chip com dados móveis. uma boa Ah, São quantidade. Paulo, eu adorava São Paulo. Pega a também. visão. São Paulo você também tem, você consegue ver qual ônibus, o número do ônibus, a hora que tá É. passando, os pontos que ele está vindo, é tipo, eu não sabia, então eu colocava aqui, peraí, eu vou descer em tal ponto, assim, aí ficava ali, opa, é agora, deixa eu descer. Aí dava o sinalzinho ali, descia e funciona realmente. E, assim, você hoje em dia, os aeroportos já sabem disso, que já tem sempre um guichezinho vendendo chip do país de origem. Então é uma coisa assim indispensável. Hoje em dia, você com o celular na mão, né, e com chip local, com boa quantidade de dados móveis, gente, eu acho que 80% do perrengue que você teria, você não tem mais. Porque você consegue se locomover, você consegue fazer pagamentos hoje em dia, né? A questão do câmbio, e como mudou, inclusive, né? Isso a gente acompanhou essa mudança, porque nosso primeiro mochilão para a Europa, a gente teve que carregar aqueles bolos de dinheiro, a gente carregava para tudo quanto é lugar, né? Porque a gente tinha medo de deixar nas hospedagens, algumas a gente ficava em hospedagem compartilhada, que é mais econômica, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Depois a gente foi maturando, né? Aprendendo como as hospedagens pegar. Mas a gente saiu com bolos de dinheiro, naquelas doleiras que eles chamam, né? Só que aquelas coisas desconfortáveis. E hoje em dia a gente não carrega mais um centavo de espécie. O de Pix papel. funciona. Não Fora- necessariamente o Pix, Pix né? em Portugal funciona. O Pix em Portugal, atualmente, né? Mas nos outros países não. Hoje a gente falava que existem os bancos digitais, né? Que eles oferecem cartões mundiais internacionais, né? Internacionais. E aí você tem hoje duas grandes empresas que fazem esse serviço. A gente tem que falar a marca, não tem pra onde correr, né? Que é a Nomad e a Wise também. São duas contas digitais que você faz, não cobra taxa nenhuma, e você transfere o dinheiro da sua conta no Brasil e você converte para a moeda que você quiser. Normalmente a moeda é o dólar, né? A língua inglesa, a moeda é o dólar, enfim. E você, pronto, se desobriga a estar andando com papel de dinheiro, né? Até de perder esse papel e perder esse dinheiro. Então, isso facilitou muito, né? Tanto a Wise quanto a Nomad. Tem também outro sistema que é o Western Union também, que se você quiser sacar o dinheiro também, você pode fazer isso. Então, a tecnologia hoje, gente, para quem viaja, ela modificou drasticamente. A gente que começou a viajar mais um pouquinho a partir de 2016, 2015, né? Que a gente começou fazendo cruzeiro e depois foi viajando. Então, são 10 anos que a gente tem viajado assim regularmente. A gente percebe a mudança radical no sistema de viagem, né? A gente vai se adaptando a isso. E hoje a gente fala, nossa, por isso que quanto mais leve a bagagem, mais divertida a viagem. Porque cada tecnologia que avança, você vai deixando para trás mais algum penduricalho, menos coisa. E aí você vai só para se divertir. Daqui a pouco eu só vou viajar de sunga e pochete. É glória. Bom, Depende. de todos os lugares que vocês viajaram, assim, vocês costumam trazer alguma lembrança, alguma memória? Alguma física, né? A Algo nossa físico. geladeira é de cima a baixo de ímãs, assim. Todos os lugares que a gente foi, a gente tem um imã de geladeira. Começamos com canecas. Sim. Né? Só que era muito complicado carregar a caneca. A caneca faz muito volume na mala, né? O risco de quebrar, essas coisas todas. Então, a gente abandonou a coleção de canecas e fomos para ímãs de geladeira. Então, a porta da nossa geladeira é toda florida ali, de todos os lugares. Ah, eu queria mostrar essa imagem aqui, se era Tem os chaveiros também, verdade. Tem os chaveiros né? também. Mas assim, peraí, tem imã de geladeira e esses Tem chaveiros os chaveiros aqui? também. Esse chaveiro, a gente tem um probleminha porque a caneca era questão realmente do peso e chega um momento que você não tem onde mais guardar a caneca em casa, gente. Eu costumo até, eu sou professor também, né? Eu falo com os meus alunos, porque o aluno ama presentear o professor, eu adoro receber, mas falo, gente, caneca tá fora de cogitação. Nem caneca, nem copo Stanley, é obrigado, mas não dá mais, eu não tenho mais espaço para colocar. Aí a gente coleciona os ímãs e chaveiro também comecei a colecionar. Só que o meu objetivo à época era colocando chaveiros pendurados na mochila. Só que isso no começo é muito bacana, que você tinha ali 4, 5, 6, era bonitinho. Só que chegou uma fase que não cabia mais. E pra completar, quando eles estão juntos, eles fazem uma espécie de chocalho mesmo. Sim, claro, né? Aí, se vamos encontrar Jeremias. Exato. Pera, para tudo. Ele tá ali com ele com o barulho Exatamente. E como a gente faz voos que pegam muitas conexões, gente, chegou uma hora que era um inferno isso. Eu vou te dizer a verdade. Eu tava num voo no outro quarteirão do aeroporto, onde já tava me ouvindo chegando, e falou, já todo mundo te olhando porque eu chacoalho, né? Aí, às vezes, também na hora de passar ali na embarcação, tem muito metal junto, enfim. Não, e teve uma experiência que a gente se atrasou de uma das conexões e já começou a anunciar os nomes da gente no aeroporto e a gente correndo para chegar no portão, aqueles portões que a gente tinha uma sorte também para pegar o último portão da sala de embarque, a gente correndo ali e esses chaveiros. Eu com as minhas pernas inchadas de tanto andar durante a viagem. Aí eu, pelo amor, eu desisto, vá na frente.
Vá na frente, que eu não aguento mais ouvir esses chaveiros batendo na mochila. Eu acho que o Aí a gente ônibus não desistiu. decolou por causa do chaveiro dele. Aí, enfim, eu tive que tirar da mochila, né? E aí eu montei um painel e onde eu vou colocando chaveiros. Então a gente tem coleção, né, de chaveiros de imãs. Inclusive, já vou aproveitar a oportunidade para presentear vocês com esse mimo. Esse aqui foi da Colômbia, mais recente, acabei de trazer. E esse aí eu já estava guardado um tempinho, que é da Que lindo, Inglaterra. lindo. Obrigada. Obrigado. Ó, já fica aqui o meu link para Inglaterra. E vai ser o meu primeiro Chaveiro é imã. e meu primeiro imã na minha geladeira nova. Maravilha, maravilha. Isso é pra estimular vocês a falar, opa, onde é o meu próximo destino? Ai, Pode deixar. obrigada. Marido, olha o próximo destino. Fica a dica aí, hein, marido? Para vocês que estão assistindo aqui, acompanhando esse episódio maravilhoso, uma conversa super leve, comenta aqui, mas comenta agora. Qual lugar que você pretende ir nas suas próximas férias? Qual destino que você vai? Conta aqui pra gente que eu quero saber. Sim, me conte um pouco sobre o câmbio, né? Eu quero saber, falamos de viagem internacional, mas para quem tem pouca experiência, assim como eu, como funciona mesmo? Eu tenho que comprar, eu troco na minha conta, nessa conta que você falou que tem, que é só abrir. Sim. Explica pra gente um pouquinho. Vamos lá, Fabiana. O ideal é você estudar um pouquinho antes. Toda viagem, pessoal, ela começa antes de você estar lá, né? No meu caso, eu começo normalmente 3 a 4 meses antes. Eu sou o que monta o roteiro, né? Eu que gosto de só dar o aval, de dar a assinatura, mas Eu escolho as hospedagens. eu gosto de montar roteiro, eu tenho prazer, né, em estudar a viagem. A gente vai para YouTube assistir vídeo de outras pessoas, a gente segue páginas. Então, eu acho muito fascinante você olhar para aquele lugar e 6 meses depois de estar lá falar, poxa, era como eu imaginava, ou é mais bonito, ou é diferente. Então, a viagem ela começa com a programação. Até porque o roteiro é uma identidade. Sim. Né? Então, quando você vai montar o seu roteiro, você vai escolher aquilo que vai atender aquilo que te representa. Né? Porque tem viagens que pessoas gostam de balada, da viagem mais noturna, tem aquela que é mais de museus. Então, você vai fazendo a partir daquela sua identidade. Né? Perfeito. E aí, quando você vai estudar o país para que você vai, você tem que analisar qual é o tipo de moeda. Então, você vai ter que saber que moeda é essa. É peso, né? É libra, é euro, é dólar. Então, você já tem um ponto de partida. Não precisa ser muito especialista em economia, né? Porque no começo você fica, meu Deus, aí você vai entendendo um pouquinho como funciona em relação ao real. Então, você tem que ter uma noção. Quanto é que o real está valendo em relação àquela moeda? Isso no Google já te traz essa informação. E a partir disso, você vai observar. Esse lugar que eu estou indo, né? Se for um grande centro, possivelmente você não vai precisar mais levar dinheiro em espécie, porque você vai conseguir utilizar cartões internacionais, como eu sugeri a vocês, né? Tanto a Wise quanto a Nomad, ou até o cartão de banco normal que você tem aqui hoje do Brasil, que é internacional. Muitos deles hoje em dia já tiram o IOF para compras internacionais, o que facilita bastante. Né? O que compromete é você usar o cartão e ter que pagar taxa. Mas muitos cartões internacionais que a gente tem hoje aqui em básicos, tanto do Banco do Brasil até, eles já são aceitos internacionalmente. Então só observa se ele vai cobrar o IOF ou não. Se o país for um país que vai aceitar todo tipo de cartão que não exige em espécie, massa, você vai utilizar só essas plataformas que eu estou sugerindo. Às vezes não, às vezes você vai para um destino que é um destino um pouquinho menor, né? De repente, como a gente foi para Colômbia agora, a gente foi para algumas ilhas. E aí a ilha a gente já sabe que tem uma limitação de banco, já não tem já é um pouco mais complicado. É natural em qualquer lugar do mundo. E aí alguns lugares eles exigem que você pague em dinheiro. Fala, olha, só vou pagar em cartão se for, por exemplo, acima de 20 e tantos mil. 20 mil que ele fala no valor deles, né? Vamos imaginar acima de 100 reais, por exemplo. Então você tem que ter uma quantidade em espécie. Então você vai estudar isso. E aí você vai ver se vale a pena você levar uma quantidade boa já em reais para você trocar lá, ou você pode utilizar, por exemplo, esse sistema do Western Union. Aí você vai pesquisar o Western Union, como é que funciona. Você transfere da sua conta, mesmo como se fosse uma conta do seu banco, normal que você usa, para uma conta específica lá, e você consegue sacar na agência de lá. Então você vai ter uma agência lá e você vai sacar na moeda local. Então é uma troca é um câmbio. O câmbio é justamente isso, né? Porque muita gente fala, nossa, o que é câmbio? os indígenas faziam câmbio, Sim. que era uma troca de especiarias. A diferença é que o câmbio hoje é em moeda. Então você dá a sua moeda e recebe a correspondente do outro país, né? E aí lá vai ter já a transação, quanto é que você vai dar e quanto você vai receber. Então isso é importante quando você estuda o país, né? E aí faz com que você consiga se organizar e não perder dinheiro, né? O que a gente não recomenda hoje em dia é trocar em casa de câmbio. Trocar em casa de câmbio, normalmente você sai perdendo hoje em dia, né? Só se não tiver jeito. Às vezes você vai estar numa situação que você não tem condição, de repente você está com problema no celular, você de repente não tem uma agência do Western Union, você não se programou, eu preciso urgentemente de dinheiro. Aí você vai na casa de câmbio, que é o tradicional.
mas aí você vai ter algumas perdinhas maiores, né? E ainda o risco de você fazer um câmbio de moedas falsas, né? Em alguns lugares aí que tem casas de câmbios que são clandestinas Isso, e com moedas falsas. Então você acha que vai economizar pagando menos numa casa de câmbio dessa e depois seu dinheiro não vale nada. É verdade. E O você câmbio, perde. as casas de câmbio hoje em dia, elas ficaram bem, infelizmente, em alguns países, né? Existem. A Argentina passa muito por isso hoje em dia. Então é muito complicado você quer ir pra Argentina, que você falou. Então é complicado você fazer qualquer troca em qualquer lugar. Porque senão você pode pegar uma moeda falsa. E na Argentina, como tá tendo um problema de inflação muito alto, se você dá R$100, você vai receber pelo menos uns 50 cédulas. É muito papel, muito volume de dinheiro. Você acha que é muito dinheiro, mas não é. Só que vale R$100. Mas você recebe aquele bolo. E como é que a gente vai conferir? Às vezes a gente leva golpe aqui no Brasil com R$100 que a gente não consegue identificar. Imagine uma moeda estrangeira que você não conhece, né? Então, a ideia é você evitar esses lugares e pegar nas credenciadas que não tem erro. Vocês fazem muitas amizades nessas viagens? Meu Deus, eu acho que não tem uma viagem que a gente não faça uma amizade. Um grupo de WhatsApp da viagem. Sempre tem um grupo. Começou com um cruzeiro, a primeira viagem que a gente fez foi um cruzeiro, e no cruzeiro a gente é distribuído por mesas, né? E aquelas mesas são fixas. Então, todas as refeições de um cruzeiro você faz naquela mesa com o mesmo grupo de pessoas. Então, ali a gente já foi no nosso primeiro grupo de WhatsApp, Curiosidade. mesa 55. Mesa 55, a gente não É esquece. o nosso até hoje. primeiro grupo do WhatsApp, mesa 55, que eram todos os componentes daquela mesa ali. E sim, a gente faz Neto olha pro lado e já pergunta de onde a pessoa é, qual o seu nome, o que ele está fazendo, e eu fico, meu Deus do céu, como assim? Neto tem facilidade de fazer amizades assim, absurdo. Eu sou um pouco mais tímido, mas vou na onda. A gente tem uma questão, um caso interessante com a questão de amizade, que a gente já chegou, inclusive, a ficar hospedado em casa de pessoas que a gente fez amizade durante a viagem. Ah, que legal. A gente conheceu um casal em Gramado, um casal que é do Ceará, isso mais ou menos agosto, né? Foi mais ou menos meio do ano, agosto, estávamos no Ceará, e aí pelos sotaques comum, né? Baiano, cearense, aquela coisa nordestina, pegamos amizade. Eles foi pedir pra fazer uma foto, eu falei, só faça foto se você fizer a nossa. Aí pronto, daí começamos a amizade, passamos um dia na viagem juntos, conhecendo, no outro dia a gente ia pegar destinos diferentes e tal. Trocamos hoje em dia WhatsApp, Instagram e tal. E no Réveillon desse mesmo ano, a gente não sabia pra onde ir no Réveillon. E, por um acaso, apareceu no meu timeline do Instagram uma grade muito massa de Réveillon com a Loki, Alceu Valença, Alcione, Chão de Avião, Daniela. Eu falei, caramba, que Réveillon massa, tudo de graça. E aí eu falei, cara, vocês vão bombar no Réveillon, mandei. E aí só foi a resposta, por que vocês vão vir pra cá? Eu falei, rapaz, essa palavra do baiano não combina. Não seja educação, não venham. Oh, gente, não deu outro. Eu falei, se eu entrar na internet aqui e a passagem eu puder pagar, foi outra. Eu liguei pra ele, a gente não tava junto na mesma hora. Eu falei, Binho, tá rolando uma proposta aí pro Réveillon do Ceará. Bora. Ô, gente, vamos bater lá. Passamos legal. 10 dias. 10 dias. na casa dos outros. Na casa dos outros é bom. Inclusive, Jason, Joélia, um beijão pra vocês. Depois eu vou Beijo, mandar esse Joélia. podcast pra vocês. Então, um beijo também pra vocês, porque minha mãe é do Ceará, né? Sim, Minha mãe é cearense. Maravilhosa. Ceará é tudo de bom. É, terra muito boa, muito boa Gente, mesmo. nordestino é massa, né? É isso, velho. O Nordeste é diferenciado. Não, e o Ceará é um destino turístico maravilhoso. Nossa, né? A gente super amou o Ceará. É um lugar, Fortaleza. inclusive, assim, pra quem tá começando a viajar, eu recomendo bastante, porque o custo-benefício do Ceará é excelente. Pra quem não conhece, tem praias fantásticas. Eu acho muito acessível, né? Os preços das coisas lá, alimentação, roupa. Se eu soubesse, inclusive, eu tinha levado uma peça de roupa. Só é com a roupa do corpo, eu comprava tudo lá. Eu não sabia que era tão bom, tão barato, né? Mas aí é um lugar que eu recomendo. Sempre indico pras pessoas, né? Quando perguntam, e tal, Ceará. Toda viagem é marcante, eu imagino. Mas sempre tem aquela que fica no... A menina dos nossos olhos, digamos assim. Me conte aí. Conta um pouquinho sobre a Qual foi essa viagem? Esse suspiro aí. Eu vou falar 2 destinos, você falou outros 2. Aí você não pode Tá. repetir. É porque ele tem umas vivências um pouco mais interessantes que as minhas, eu acho, por conta da África, né? Enfim. Eu vou começar com a minha, que, assim, acho que de cara, gente, Paris não tem pra onde correr, né? Pra gente que somos do interior da Bahia, né? Aluno de escola pública, aquele universo mesmo de pessoa simples, né? Minha família é uma família simples, Fabiana conhece. Então, assim, quando você chega aos pés da Torre Eiffel e que você está ali, fruto do seu trabalho, e você sabe de onde você veio, realmente se torna mágico, né? Pra mim, assim, é uma memória que eu tenho. Eu tinha que ligar pra minha mãe naquele momento. Fiz uma videochamada imediatamente. Menino, Falei, que negócio você emocionante." você precisa ver isso comigo, porque, infelizmente, ela não pôde estar lá, mas era o filho dela estando lá, né? E isso foi emocionante pra mim e pra ela, que eu lembro de ter ligado uma videochamada debaixo da Torre Eiffel, assim, eu falei, olha pra cima, quando eu olhei aquela imensidão, né? Então,
Paris realmente foi muito mágico, eu acho que pela simbologia, né? De ser um lugar que a gente cresce vendo no cinema, no filmes, literatura e tudo. E um outro lugar, assim, que eu sou extremamente apaixonado, que me surpreendeu em todos os sentidos, foi a Patagônia Argentina. Por incrível que pareça, que é um lugar próximo aqui da gente. A Patagônia Argentina, quando a gente foi fazer nosso primeiro cruzeiro, isso há 10 anos, eu fui ver as opções que se tinham, e tinha um lugar chamado Patagônia, que eu já tinha escutado falar por alguma coisa, mas quando eu vi as imagens daquele lugar, eu falei, caramba, que lugar fantástico. Só que quando eu olhei os preços, eu falei, não é pra mim. Isso há 10 anos, eu falei, não é pra mim, é um tipo de viagem que não é pra mim, não tô pronto pra essa viagem ainda. E guardei, e falei, mas um dia eu vou pra esse lugar. E a gente fez ano passado. E assim, o que os meus olhos já viram sobre a Patagônia, nada nesse mundo até hoje foi mais bonito. Talvez só o céu. Mas aí só depois que eu for partir desse plano. E que seja bem longo. E que demore bastante. Mas assim, eu ficava bestificado com a beleza daquele lugar. Falei, caramba, eu nunca pensei que eu fosse ver algo assim. Era tudo muito bonito ao mesmo tempo, Sim. tudo muito mágico ao mesmo tempo. Então, eu acho que a Patagônia Argentina realmente está no meu top 5 aí de lugares inesquecíveis. Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Muito difícil, porque tem lugares assim inesquecíveis pra mim. Mas, então, você já roubou Patagônia aí pra eu falar, né? Por isso que estava, deixa eu usar logo. Eu acho que Marrakech foi uma viagem assim incrível. O lance de você dormir no deserto, ter experiência com comunidades nômades, andar, caminhar, fazer o passeio de camelos. É uma experiência inusitada, né? Porque tem essa coisa do glamour de Paris, da Espanha, de Roma. Eu tenho o objetivo, por exemplo, de conhecer todas as 7 maravilhas do mundo moderno. Então, quando a gente esteve no Coliseu, eu falei, meu Deus do céu, Coliseu, que coisa incrível, uma sensação muito gostosa. Mas é uma coisa de glamour, de história. Mas quando você vai para esses lugares mais pitorescos, mais diferentes, mais nada a ver com o que você está acostumado, chama muita atenção. Então, Marrakech foi uma viagem que me marcou muito. E eu acho que o interior da Suíça. Interior da Suíça também, a natureza, a beleza natural, uma coisa assim, que os meus olhos acho que nunca viram nada igual, assim, da mesma forma como a Patagônia. É uma coisa muito linda. Mas Irlanda também... São muitos lugares, São né? muitos lugares. Muitos lugares, mas a gente, para poder fazer o recorte, assim, tem que escolher, né? Escolhi esses dois. Você falou uma coisa muito importante. Veio de baixo, algo que por algum momento na sua vida, né, na vida de vocês, foi algo inimaginável, Sim. mas através do seu estudo, Perfeito. do seu trabalho, você chegou lá. Isso quer dizer que todos podem chegar. Perfeito, Fabiana. E eu costumo falar muito sobre o poder da ambiência. Não é só o ambiente que você vive, é a ambiência que você vive. Porque quando você está próximo às pessoas que querem prosperar e que querem fazer, tudo é possível. É verdade. Tudo é possível, porque Dr. João teve aqui, tem um Sim. episódio com o Dr. João, seu amigo, Sim. meu irmão. E ele falou um pedaço que ele é aluno de escola pública. Fomos colegas durante muitos anos. Ele não tinha ideia que seria médico, do que ser. Sim. Mas as pessoas na ambiência dele fez com que ele estudasse e quisesse ter uma profissão. Então, com a profissão e o estudo, fruto do seu trabalho, você pode alcançar o que você quiser e chegar nos lugares que você quiser. Perfeito. Então, é ter a meta e o metão. Porque assim você consegue chegar lá. Não vai conseguir, talvez você não, a pessoa não consiga chegar em todos os países, Sim. mas se ela sair do bairro, para outra cidade, aqui estamos falando em Itabuna. Isso. Se eu for a Ilhéus, porque eu vou te falar, quando você foi falando dos lugares que você começou, eu conhecia só a Tulha, gente. A Tulha é a praia aqui. Eu só conhecia a Tulha. Dizem que é um bairro de Itabuna, É inclusive, um bairro né? de Itabuna. E eu nunca tive vontade de viajar. Porque eu achava que a minha vida ia ser limitada só aquilo, a trabalhar, a passar férias Sim. em casa. E aí, me casei. Meu marido já tinha o hábito de viajar. Ele passava 3 meses em Maceió. Era hábito da família dele Sim. passar as férias de verão em Maceió, Aracaju. Então, quando ele me levou para a primeira viagem, eu falei, isso aqui existe? Eu só vi em novela, Olha que curioso, né? né? Só vi em novela. Então, criamos o hábito de todo ano a gente viaja. E eu acho massa, porque isso destrava você. Isso né? destrava. O sonho dele era conhecer Caruaru. Olha, E aí ficava, e a gente planejando aqui no final do ano. Sim. Vamos assistindo no YouTube. São João de passou. Aí ele, meu sonho é conhecer. Eu falei, compra que a gente vai agora. Compra que a gente vai passar o São João lá. Mas compra agora, porque se você não comprar agora, a gente não Passa, vai. então Passa. compra. Aí ele comprou e a gente passou 15 dias viajando. E foi muito bom. E agora, com esse podcast,
Eu já quero, marido, uma viagem internacional que a gente vai poder fazer. E é muito bacana você falar de ambiência, porque a gente percebe, principalmente com as redes sociais, e a gente faz as nossas postagens ao longo da viagem, e os nossos alunos acompanham, os nossos amigos acompanham, eles vão falando, poxa, que bacana, eu viajo, isso que você falou, eu viajo junto com vocês e eu tenho vontade de ir ali. Eles veem em nós, muitas vezes, olha, se ele está aí, eu posso também estar, né? Tem uma experiência também da minha parte, que é muito interessante, que às vezes quando a gente está fazendo alguns destinos, bem pontos turísticos, eu gosto de fazer vídeos em Libras, falando sobre aquele lugar, para dar também essa ambiência para as pessoas surdas. Para dizer, olha, elas podem conhecer esse lugar também, assim como a gente conhece. Então, é muito interessante. Às vezes a gente consegue fazer vídeos muito bacanas, né? Tem vezes que a emoção não deixa. A experiência, eu acho que para nós foi mais forte, foi a do campo de concentração na Alemanha. Sim. Né? A gente foi ter essa vivência de conhecer um campo de concentração. E eu tentei gravar um vídeo em Libras ali, eu não consegui. Porque eu chorava tanto, e eu comecei a sinalizar e falar sobre as experiências do campo de concentração, mas eu fui tomado por emoção, não consegui, tive que interromper. Mas, assim, é você externar essa sua experiência e dizer, olha, você também pode, você também consegue, porque é possível. Né? Essa ambiência, eu acho que a gente vivencia a toda viagem que a gente faz. Perfeito. E é o estímulo mesmo, né? Você olha seu colega e fala, caramba, se fulano tá fazendo, eu vou fazer também, eu consigo. E eu recebo muitas mensagens, de, a gente vai viajar, aí eu vi que você viajou pra tal lugar, tu quer ir pra lá, como é que faz? E aí o que eu tiver, gente, eu mando. Eu não vivo disso, né? Apesar de ter um Instagram que eu acabei fazendo voltado pra isso. O meu Instagram é engraçado, né? Que é o Gerei de Mochila. Deixa o arroba aí pra gente. Gerei de Mochila, mas assim, ele foi muito despretensioso, de verdade. Muita gente me pergunta, mas por que você criou esse Instagram e tal? Minha mãe, o sonho de minha mãe é que eu monte uma agência de viagem. Ela fala, você devia montar agência de viagem. Eu já tô ligada por quê. Porque ela quer ali, fazer as viagens dela. E assim, foi muito curioso, porque na época Gente, eu tava cansado de rede social. Eu já tinha saído do Orkut, fui pro Facebook, e é um saco você ficar mudando de rede em rede. Quando o Instagram surgiu, acho que mais ou menos 2010, 2011, se eu não me engano, eu falei, não vou fazer. Falei, não, chega. Eu já tenho um Facebook, já faz tudo, já manda mensagem, já tinha vídeo, já tenho a conversa em inbox, acabou. O Instagram tava chegando ainda. E fiquei, acho que até 2014 sem Instagram, assim, resistindo às pessoas postando, eu vou marcar você, gerei sem Insta. Eu falei, pode marcar. E aí um dia eu falei, não vai ter pra onde correr, porque as pessoas começaram a deixar de usar o Facebook. Sim. Eu falei, cadê você? Eu postei no Insta. Eu falei, caramba, então eu tô começando a não acompanhar mais as pessoas porque eu tinha ido pro Instagram. Eu falei, cara, só que eu não imaginava que o Instagram fosse se tornar o que é hoje, né? Tão grande essa coisa toda. Eu falei, olha, sabe de uma, eu vou criar um Instagram só pra poder publicar. Eu tava começando a viajar. Virar um álbum de fotos de viagem. Então, meu objetivo vai ser esse. Eu vou criar um Instagram só pra poder postar coisa de viagem. Então, foi uma coisa muito assim, sem pretensão mesmo. E aí eu falei, eu tinha uma amiga que tinha um Instagram chamado Vipa no Mundo. Foi nesse dia que eu falei, poxa, achei massa. Eu não vou botar Gerê no Mundo, eu acho muito repetitivo, eu quero ter uma coisa original. E fiquei, falei, caramba, velho, Gerê de Mochila. Soou bem na minha cabeça, né? Aí eu fiz, e aí, a partir disso eu comecei a alimentar nesse sentido de falar sobre viagem, né, de postar as minhas coisas de viagem, e aos poucos começaram a vir outras pessoas que nem me conhecem e falar, olha, eu vi que você foi para tal lugar, tem um roteiro? Eu falo, eu passo, 0,800, não cobra nada por isso. Eu monto, tá lá guardado no meu arquivo e monto. E isso é legal. Porque eu gosto muito de falar de viagem, e assim como eu gosto de ouvir de outras pessoas, eu acho muito legal quando as pessoas me buscam também, né? Tem um amigo meu que tá agora na China, inclusive, eu já mandei mensagem pra ele, falou, olha, quero todo o relatório da Ásia, que eu estou de olho nela. Ela é meu próximo canal de desbravamento. Então ele falou, não, pode, quando eu voltar a gente conversa. E é isso, é você, ambiência, é você se conectar a pessoas que têm os mesmos objetivos em comum, né? Então, e cada um vai sendo feliz da sua forma. É verdade. Como que você vê, Volney, como que você vê a educação inclusive em outros países? É diferente do Brasil? Muito, né? A gente tem uma realidade muito díspares assim em relação à América Latina, em relação à Europa, América do Norte. A gente tem, para você ter uma ideia, por exemplo, nos Estados Unidos, em Washington, existe uma universidade cujo reitor é surdo. Então, é uma universidade pensada para a população surda. Na Espanha, na Finlândia, a gente tem um nível de evolução das línguas de sinais desses países, assim, que é absurdo. Mas a gente vem para a América do Sul, por exemplo, eu estive no Peru e visitei uma escola e encontrei as pessoas surdas dormindo. Isso lá para 2011, talvez.
E aí encontrei, as pessoas surdas estavam dormindo na escola. E eu fiquei curioso, olha, tem a hora do soninho. da soneca, né? Depois eu fui descobrir que não, que eles colocam, que legal, que eles davam remédio para os surdos dormirem, para os surdos não darem trabalho. Então você vê o nível de compreensão do que é educação de pessoas surdas naquela época, né? Não sei como é que está hoje. Então, assim, isso é muito, muito divergente, assim, em relação ao Brasil. O próprio Brasil mesmo, a gente tem uma realidade no Sul, no Norte, no Nordeste, que é muito diferente. A gente não tem esse padrão ainda estabelecido. Eu estava pesquisando por vocês. É isso que eu tô observando aqui. Eu fiquei tímido agora. Quantas fotos No meio das fotos da gente. maravilhosas. Esse vídeo aqui eu acho fantástico. Essa foi da Colômbia. A gente fez essa Conta viagem. um pouquinho aí sobre Colômbia, sobre essa. Essa é uma viagem fantástica, Fabiana e Aline. A Colômbia foi uma grata surpresa. Era um lugar que a gente já vinha também namorando há bastante tempo, né? Cartagena, que é uma das cidades mais queridas da Colômbia, assim, é muito linda. E você tem na Colômbia, assim, eu acho que um aspecto interessante, que é a parte cultural é muito forte. Então, para quem gosta de viagens culturais, você vai ter essa vivência. Tem muita festa, então você consegue ter uma vida noturna também muito agitada. E eles são apaixonados por brasileiros. Eles gostam muito da gente. É um lugar que você se sente muito acolhido, né? Então eles estão o tempo todo ali, quando descobrem que você é brasileiro e já colam com você e querem ficar te cortejando. É óbvio que tem um objetivo também de ganhar o dinheiro deles, claro, né? Tem muito golpe na rua também, então tem que ficar atento. Mas, assim, a Colômbia foi um lugar que eu fiquei apaixonado. É um lugar muito colorido, né? Você vê que são muitas cores vibrantes, muito alegre, né? Muito alegre, eles são muito calientes, né? Aquela questão latina mesmo. Quando a gente estava se projetando para ir, eu estava passando por um período um pouco sensível, estava com burnout, e uma amiga me falou, você está indo para a Colômbia, vai ser muito bom para você, porque ela tem muita cor. E as cores vão te ajudar a você se animar. E eu falei, e de fato, a Colômbia é um destino assim, extremamente alegre, né? Muito colorido. E a Colômbia ela tem essa possibilidade de você fazer o passeio tanto histórico, cultural, quanto aventura também. Porque a gente, essa parte que é Cartagena, ela foi a parte mais de história, mais museus, né? Vida noturna também, muita culinária, a comida deles também é muito rica, muito gostosa. E depois a gente foi para a Ilha de San Andrés, que é a parte de água, né? Então, jet ski, paraceio, que é uma espécie de paraquedas que você vai sendo puxado por um barco. Eu vi esse vídeo de vocês. Fantástico, né? Maravilhoso. Tem a questão também do aquanauta, que você faz um mergulho de escafandro, né? Que é aquele capacetezão, e você vai andando, né? Andando, que eu já tinha feito um mergulho aqui no Brasil, que era o tradicional, com cilindro, né? Sim. Você vai na posição ali nadando. Esse não, é o aquanauta porque você se sente realmente um astronauta. Você bota aquele capacete, você anda no fundo do mar, porque ele é bastante pesado, então ele te pressiona, e você... E você não precisa respirar apenas pela boca, como com o cilindro. Você respira pelo nariz. Ele garante, né, que você consiga respirar. Então, a Colômbia também é outro destino, assim. Gente, a Colômbia, limonada de coco. Limonada de coco. É a coisa mais incrível que eu já experimentei na minha vida. Então, o que vocês priorizam, assim, ao viajar? Passeios históricos, passeios gastronômicos, baladas ou aventuras? Aventuras. Somos bastante aventureiros. A gente distribui uma cota, na verdade, um pouquinho pra cada, mas eu acho que a aventura fica em primeiro lugar. Essa limonada de coco aí limonada eu quero saber, viu? É fantástica, é uma coisa assim fantástica. Eu acho que a aventura realmente tá no topo aí, mas tem a parte cultural a gente também aproveita muito. Nós deixamos um pouquinho aí a porcentagem aí pra balada, mas menos a gente prefere realmente curtir o dia, à noite a gente descansa. Pra ter pique, porque a gente anda muito. Ai, gente, agora dá. A gente anda muito, a gente chega a andar 22 quilômetros por dia. Exatamente. 25 quilômetros. Tem algum projeto de caminhada. livro sobre as viagens? Pois é, cara. Eu eu acho que o Ana poderia falar um pouco sobre isso. Deveria ter um eu escritor, projeto né? aí, Eu contribuo como segundo autor. As fotos, Vamos pensar. Criar um pensar. roteiro aí. Fotos, roteiros, curiosidades. Acho que Olha um aí, livro uma é... ideia Eu adorei a bacana. ideia, não tinha pensado sobre isso. Já me propuseram fazer canal. Cadê o canal? Cadê o canal? Só que, gente, a gente que trabalha 3 turnos, eu trabalho 3 turnos, né? Daqui a pouco estamos no meu 3º turno. Eita, É glória! puxado. Então, assim, canal exige dedicação, exige uma edição maior. O Instagram eu consigo fazer uma coisinha mais rapidinho, curta, né? Mas o canal exige uma dedicação maior. Eu acho massa quando eu vou assistir o canal das pessoas. Ele me fala, não, você tem maior jeito e tudo.
Porque quando eu penso em gravar, editar, ter que fazer tudo sozinho, falo, não, deixa quieto, Não, aí eu mas vou postergando. Deixa no radar de vocês, porque um livro, quando você viaja, a intenção é o quê? Desconectar. O Exatamente. celular a gente pega pra tirar foto, fazer filme, registrar. Sim. Mas, assim, aquele momento no avião, no trem, no ônibus, no descanso, porque também Sim. descansa na viagem, né? Aquele Uhum. momento redinha, cadeirinha. Sim. Um livro de vocês, isso é tudo de bom. Eu adorei, né, Fabiana? Você bom. me trouxe aqui uma Deixa- ideia interessante. Super Ele vai insight, colocar ali- vivências aqui, ó. Vai ter um pedacinho lá no livro. Olha, com certeza, inspirado em Aline e Fabiana. Peraí que eu estou na Patagônia. Peraí que eu vou olhar aqui no livro É. dos meninos. Nossa, eu vou visitar aqui. Ó, amanhã a gente vai... Ó, criar um roteiro. vivências de mochila. Ah, Tem essa aí, ó. arrasou. Quem sabe Vivências não vai lá, ó. Japa, diretor, você vai estar também nessa viagem. Ah, massa. Eu tô me coçando aqui. Vou fazer uma pergunta. Pergunte, fazer, diretor. diretor. Estamos aqui para isso. A pergunta do diretor. Eu queria saber como é que funciona a Libras em outros idiomas, Ah, sim. né? Dentro dessas questões de roteiros, essa questão da inclusão. Sim. Então, por exemplo, para poder viajar, então se tem símbolos diferentes, se tem formas de, né, de se comunicar de uma forma diferente. Então, o idioma de Libras, por exemplo, que aprendeu em português, funciona para inglês, para espanhol, Uhum. para alemão, para tudo. Essa é uma pergunta, assim... Essa é uma pergunta que surge constantemente e no meu primeiro dia de aula eu tento fazer uma desconstrução sobre algumas ideias, né? E existe uma ideia de que a Libras é uma língua universal, né? E não, Libras é Língua Brasileira de Sinais. Libras é uma sigla, Língua Brasileira de Sinais. Portanto, ela é falada apenas no Brasil. Então, cada país tem a sua própria língua de sinais. Então, nos Estados Unidos, é American Sign Language, ASL. Língua de sinais espanhola, língua de sinais italiana, língua de sinais francesa, língua de sinais portuguesa. Lá eles chamam de língua gestual portuguesa. Então, cada país tem a sua própria língua e que difere completamente o vocabulário de uma para outra. A gente encontrou alguns surdos na Colômbia e eu tentei me comunicar com os surdos. Um pouquinho a gente tem algumas semelhanças, né, principalmente aqui na América Latina. Mas, por exemplo, eu morei em Portugal e lá eu tive que aprender outra língua de sinais, a língua gestual portuguesa, porque é completamente diferente, mesmo sendo países que falam português, mas a língua de sinais é diferente. Então, se um surdo vai viajar, ele precisa aprender a língua de sinais daquele lugar para se daquele comunicar. lugar. Tem alguns símbolos que são universais, né? Alguns sinais que são até Mas universais. são muito poucos. né? Por exemplo, esse daqui, que significa I love you, que é a junção das letras I, L e Y. Então, se eu faço isso aqui, é I love you. Isso aqui não é nenhuma invocação do mal, viu, gente? não é rock também. A isso pobre aqui da Xuxa foi condenada a vida toda por conta disso, né? Porque fazer esse símbolo. então é I love you, a junção do I, L e Y. I love you. Pode fazer isso aqui tranquilamente, que é uma declaração de amor para qualquer pessoa e tá valendo. Acho que casa também é universal, né? O símbolo de casa. Não, casa não é universal. Por exemplo, casa no Japão é assim, Ah, é formada casa diferente porque também. né? representa a cultura do lugar. Aham, é verdade. Por isso que não existe uma língua universal, porque a língua é a representação de uma cultura. E aí, se a cultura muda, a língua muda também, né? Tudo muda, né? Você falou isso aqui, que minha sobrinha, ela é apaixonada por Libras, é? né? Então, ela é da Igreja Adventista e eles trabalham muito com Sim. essa questão. E ela chega lá e ela treina, Anabel, tia, eu amo, tia, eu adoro. Eles aprendem tão rápido, né? Criança- A aquisição de linguagem para criança é fantástica. É muito rápido. Eu fiz curso de inglês há bastante tempo, eu já era adolescente. Eu levava um banho dos meninos pequenos. Eu já tinha 16, o Jegão da turma, os meninos de 9 anos. Eu falei, como é que pode tão rápido? Rápido. Mas eles têm uma aquisição de linguagem muito rápida. Incrível. O cérebro está mais preparado, né, para receber essas informações. Mais Exatamente. E falando de perrengues, já passou algum Deus. perrengue? Vários, amigos. Quem vários. A gente não pode dissociar viagem de perrengue. Não existe viagem sem perrengue. Sempre tem. Você começa, eu começo. Começa você. Gente, olha só, o perrengue que eu vou contar aqui. Eu imaginei que essa pergunta poderia vir, então eu já me vim preparado. Isso aconteceu no Chile. O Chile é um lugar fantástico, que eu recomendo, inclusive, para quem nunca começou. Quer começar, eu recomendaria Chile. Santiago, para mim, é um destino excelente, porque você vai ter a possibilidade de fazer tanto passeios histórico-culturais, quanto passeios de aventura com a neve. Então, assim, você consegue matar 2 coelhos numa cajadada só.
E o Chile, ele é muito famoso por conta das vinícolas, né? Tem vinhos muito bons e muito acessíveis. Então, muitos vinhos que a gente consome, inclusive aqui no Brasil, que às vezes você paga 50, 60 reais e você paga lá 18, 15 reais. Então, vale muito a pena. E quando a gente viajou para o Chile, você tinha a possibilidade de trazer, ainda hoje tem, né? Mas hoje paga as taxas, mas antigamente você tinha a possibilidade de trazer na bagagem uma determinada quantidade de garrafas. E os vinhos, e o pisco também, que é uma bebida muito famosa, que na verdade é do Peru, mas os chilenos tomam muito, que é o pisco sour, também é muito gostosa. Parece uma caipirinha. Eles dizem que é o primo rico da caipirinha, né? Então, e é muito barato, é uma coisa de 4 ou 5 reais. Uma bebida assim que você pagaria 50 reais aqui em qualquer barzinho. Aí falou, vamos carregar caixas e mais caro. O que a gente puder carregar, vamos carregar. E aí a gente fomos à farmácia comprar fralda pra poder botar essas garrafas. Eu acho que eu trouxe 10 garrafas da minha mala, ele também trouxe 10 da mala dele. Só que, gente, pra caber a bebida na sua mala, alguma coisa tem que sair da mala. Com toda certeza. E o que vai sair da mala são roupas. Porque eu não vou deixar minhas roupas lá, porque eu preciso das minhas roupas. O que você faz? Você veste roupa por cima de roupa. Gente, eu lembro de ter vestido, eu acho que 5 calças jeans que eu tinha. Meu uma Deus. por cima da outra. Era o boneco da neve saindo? Exato. Entendi E eu agora tive também. E com um monte de chaveiro balangundando na mochila. Você imagina aí, tudo isso ao mesmo tempo. A gente tinha levado roupa de frio, porque a viagem envolvia neve. Então, assim, eu tinha, sei lá, 5, 6 suéter, blusas de frio. Uma por cima da outra, calças, casacos. Ou seja, eu tava parecendo realmente aquele boneco de posto, aquela coisa. Mas as garrafas estavam lá. Protegidas. Só que as garrafas pesam muito. Eu sei que tanto eu quanto ele na mesma situação. Quando a gente chega no aeroporto, gente, pra começar a conversa, os puxadores das malas quebraram todos com peso. Então você não tinha mais como puxar a mala com nada. A gente tava puxando mala, carregando a mala assim, desse jeito. E cada aeroporto que a gente passava, o segurança falava, tira tudo, tem que fiscalizar. Agora imagina aquela fila imensa de aeroporto e você tirando uma calça jeans, 2 calças jeans, 3 calças jeans, e o povo olhando pra sua cara, tipo... A vergonha era Pobre. Não, Pobre viajante. eu sou pobre. A etiqueta, pobre viajante, tá aqui, ó. Não satisfeitos em passar por tudo isso, o nosso destino final, gente, era Ilhéus, né? A gente ia descer em Ilhéus. O calor que tava fazendo aqui em Ilhéus era absurdo. Eu lembro de a gente chegar passando mal no avião. E eu falei, meu Deus, eu nunca mais faço isso, Realmente, a gente nunca mais trouxe nada de volume de pesado. Foi a nossa primeira e única experiência. Valeu a pena, porque a gente teve vinhos por bastante tempo, né? Vinhos bons e baratos. Mas o perrengue realmente não compensa, não. Agora eu entendi, porque você Ficou a falou... vivência. Ficou a vivência. Agora eu entendi porque ele falou que só queria viajar de sunga E de pochete. Agora eu entendi. Mais uma vez, quanto mais leve a bagagem, mais divertida a viagem. Bom, meu perrengue, eu vou contar talvez o perrengue da última viagem, que foi essa da Colômbia. Meu celular que eu tinha acabado de comprar, tinha 15 dias que eu tinha acabado de comprar um iPhone 15, simplesmente parou de funcionar, no meio da viagem. E aí, por sorte, tinha o celular de neto que estava acompanhando, então a gente conseguia se locomover e tudo, mas eu fiquei sem comunicação, porque eu não conseguia comprar... a gente estava com um celular extra, estava com outro celular, mas não conseguia colocar um chip nele. Ou seja, eu fiquei sem comunicação. Isso para mim foi educativo também, porque como eu falei, eu estava numa fase de muito estresse, trabalhando demais, então o universo falou, você vai ficar sem comunicação. Perfeito. Então eu fiquei sem comunicação com o meu universo. Então as pessoas que queriam saber de mim precisavam mandar mensagem para ele. E aí vem uma pequena diarreiazinha. No meio de tudo isso, a gente no Caribe, no meio do Caribe. Eita, Glória. Sério, e aquela aquele diarreia, azul. aquele mar azul de 7 cores. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Não podia fazer nada, porque o mar denunciava. E a gente fazendo passeios de barco sem banheiro no barco. E aquela... Meu Deus do céu. E veio o segundo dia, terceiro dia de diarreia. Não passava diarreia. E a gente foi observando várias pessoas na ilha com as garrafinhas de soro. Muita gente com diarreia naquele período. Falava-se que foi a água. Alguma coisa na água estava contaminada e muita gente ficou infectada com alguma bactéria. E eu fui uma dessas vítimas. Então, assim, era diarreia. Eu já não tinha mais força. Né? Tem que voltar lá agora, né? Para poder aproveitar melhor. Nas fotos a gente tá sorrindo, né? Porque isso é o que representa um perrengue chique. Porque eu tava com diarreia, mas tava com diarreia no Caribe. Ah, meu bem. Desculpa. Tem uma muito boa que ele gosta de contar. A conta a de Roma, do Coco, eu acho fantástica. Ela ser contando do Coco, eu acho divertido. É verdade. A gente se hospedou no hostel em Roma. E
A alimentação do hostel não estava nada bacana e a gente falou, a gente vai preparar o nosso café da manhã do dia seguinte. E aí descemos para procurar uma lojinha, uma conveniência que tivesse alguma coisa, e entramos no mercadinho, alguma coisa do tipo. Depois que a gente entra, a gente percebeu que era um mercado japonês. Era tudo em japonês. Não tinha uma palavra em inglês. E a gente tenta manter também uma certa dieta, senão a gente engorda 7 quilos numa viagem, né? Como foi no cruzeiro, que a gente voltou 2 bolas, né? E aí a gente tentando saber o que tinha nos alimentos, porque era tudo japonês, a gente não entendia nada. E aí eu fui e perguntei a uma funcionária do mercado, porque a gente pegou... Que também era asiática. Também asiática. E aí a gente pegou um biscoitinho que parecia um biscoito, um pãozinho de coco, um biscoito de coco, alguma coisa. E aí eu fui e perguntei... Você tinha açúcar primeiro, né? Foi, there is sugar here? Aí ela, a gente tomou um susto assim. Aí foi, já entendemos, ok, é coco, né? Já entendemos. Todas as vezes que a gente pede alguma coisa com coco, a gente lembra dessa japonesa. Eu acho que é porque ela viu seu vídeo lá, a moça ali ofertando a cocada de coco, Jorge amado. Nossa, ela fez um laboratório sobre a gente apaixonado mesmo. por coco. Fiquei sabendo que tem uma cocadinha que você ama. Nossa, aquela cocada de Jorge Amado, varanda em Léo, gente que não conhece. Sim, um beijão pra Elma também. É uma maravilhosa. Vale a pena experimentar aquela cocada de Jorge Amado ali, que é uma delícia. E glória! É isso. E qual o próximo destino que tá no radar de vocês? Estamos trabalhando... A gente não costuma falar muito não, né? A gente gosta muito de fazer o suspense, né? A gente então faz. Não conta, então só fala... Não, mas não tem problema nunca, a gente tá trabalhando, a gente tá pensando muito na Ásia. A gente não conhece o continente asiático ainda e a gente está querendo fazer algo realmente muito diferente do que a gente já vem fazendo. Então, a gente quer algo que fuja o tradicional. Estamos namorando a Ásia, assim, ainda, observando o que a gente pode fazer, porque a Ásia é muito grande, então a gente tem que saber setorizar a viagem, né? Igual a Europa, você não consegue fazer uma viagem para conhecer a Europa toda, então você tem que setorizar. E a Ásia, a gente está nesse processo de mapear o que a gente quer fazer, se a gente vai priorizar a parte tecnológica, e aí envolve China, Japão, ou se a gente quer a parte mais natural, aí já entra aí Tailândia, Vietnã, outras coisas, então a gente está escolhendo isso para depois montar o roteiro. Mas a Ásia está sendo nossa menina do momento, né? Eu tenho vontade de conhecer o Japão. Japão, né? Japão. A gente tem uma paixãozinha guardada pela África também, África do Sul, né? Mas tá engavetado aí, acho que a gente vai colocar na frente agora os passos para a Ásia. A Ásia, A África também está na nossa lista, mas uma amiga da gente estava lá recentemente e comentou algumas questões políticas que estão acontecendo, alguns conflitos. Ela, olha, não é o momento para ir e tal, então a gente segurou e vamos pensar num lugar que está mais pacífico. Tem a questão de algumas redes sociais que não é usada lá, né? Sim, tem alguns países que têm as limitações de aplicativo também, né? Eles têm as próprias redes deles também, né? Mas Moçambique estava em guerra, então é complicado você ir para lugar e não ter o mínimo de segurança, né? Perrengue tem um limite, né, gente? Não vou me meter no meio de uma guerra de jeito nenhum. Dentro das viagens que vocês costumam fazer, já tiveram alguns imprevistos assim com relação à guerra, alguma coisa? Não tivemos com guerra, mas a gente já pegou alguns protestos pelo mundo. Pegamos 2 protestos que eu me recordo bem. E quase fomos presos, inclusive. Né? Foi na Argentina, inclusive, viu? Você que quer ir pra Argentina. Mas esse eu acho que foi um pouquinho de fuleiragem das pessoas que estavam nos orientando ali. Porque brasileiro, gente, a gente não tem aquela competitividade. Sim. A primeira vez que a gente estava indo pra Argentina juntos, a gente estava fazendo um cruzeiro que tinha uma parada na Argentina, em Buenos Aires. E a gente, pra poder tirar um dia, falou, vamos com a camisa do Brasil, na época que a seleção era a seleção, né? A época que a seleção brasileira era a seleção, né? E aí a gente tava com a camisa do Brasil, vamos descer na Argentina e tal, pra poder tirar onda. Afrontoso, né? Exatamente. Afrontoso. E aí, um dos pontos turísticos mais famosos da Argentina é a Casa Rosada, que é onde funciona o palácio do presidente, né? Na época eu acho, inclusive, que era a Cristina Kirchner, a presidente, né? E assim que a gente chegou no palácio da Casa Rosada, tava tendo um grande protesto, como se fosse um de Brasília, né? Um protesto daquele grau de animosidade. E a gente observou, falou, olha, estão protestando normal, aqui é um lugar político, então isso poderia acontecer. Até porque na Argentina tem muitas manifestações, protestos, quase todos os dias. Sim, né? Então a Argentina é um país que é muito politizado nesse sentido. Até aí, tudo bem, a gente fez algumas fotos por fora e tal, só que a gente já tinha pesquisado antes que você pode visitar o interior da Casa Rosada, assim como os grandes palácios, se você for para Brasília também você consegue visitar. E aí eu falei, poxa, eu quero visitar, eu já tô aqui, não sei quando eu vou voltar, eu quero visitar. E aí a gente foi pelos cantos do protesto,
E encontramos uma menina que estava lá protestando também, que era argentina, e eu fui perguntar para ela, a gente pode entrar na Casa Rosada e tal e tal? Ela pode, vai por aqui, não sei o quê. E a gente foi, só que a gente foi como turista, a gente não era manifestante. E começamos a entrar. Só que a guarda dele já tinha fechado tudo porque não queria invasão. Olha o que acontece, a gente tá dentro já do saguão da casa, entrando ali na parte da Casa Rosada, quando a gente vê 3 policiais enormes pra cima da gente, porque confundiram a gente com manifestante, claro, expulsando a gente. Eu falei, o que tá acontecendo? E aí depois que a gente foi se tocar, cara, como é que a gente vai entrar num lugar que tá tendo manifestação, que a polícia já tinha feito, enfim. E aí acabou que eu falei, velho, eu já tava vendo a gente no Fantástico, falando, brasileiros são detidos da Casa Rosada, suspeita de terrorismo, enfim. Eita, né? Mas foi só um mal entendido mesmo, a gente saiu, depois não, a gente ficou assustado, né? Foi, deu um pouco Mas de depois a gente tensão, deu risada. né? E depois a gente foi entender melhor o cenário, né? Enfim. E eu acho que em Barcelona também teve um protesto também na rua. Vários lugares também. A Alemanha também teve protesto também. Enfim. Foi mais nesse sentido de protesto, mas catástrofes naturais, essas coisas a gente nunca... Eu gostaria de vivenciar. Um terremoto, uma coisinha assim, pra dar uma... Um tsunami, uma coisa assim. Não, eu Um dispenso. terremotozinho assim, de leve. não. Meus perrengues são limitados, gente. eu Colocar no dispenso. currículo ali, ó, vivenciei um terremoto em tal lugar. Uma coisa... Sim, grau Sim, 4, grau 3. Não. Vocês já pegaram alguma chuva, furacão, essas coisas? Pegamos chuvas muito fortes, e pegamos chuvas neves também muito intensas na Patagônia. Pronto, quando a gente chegou na Patagônia, no dia que a gente chegou, tinha sido registrado o lugar mais frio do mundo. Saiu a matéria, no dia que a gente chegou, a gente acabou de descer, mais ou menos 4 horas da tarde, eu recebi mensagens de pessoas que sabiam que estava lá, olha o que acabou de sair, estava em todas as páginas, G1 e tudo, hoje a Patagônia registra o dia mais frio do mundo. Da Bahia para a Patagônia, Patagônia. levou o frio. E aí, Lugar frio. inclusive, teve um dia que a gente teve que modificar o passeio, porque nevou tanto que todos os passeios foram cancelados. E aí a gente teve que ajustar, isso acontece muito em viagem, né? Então você tem que estar com um roteiro minimamente flexível. Porque quem gosta de aventura, a aventura normalmente depende do clima. Do clima. Neve, chuva, e aí você tem que ter essa margem de erro, né? E graças a Deus, todas as viagens que a gente fez, sempre aconteceu alguma coisa e a gente conseguiu flexibilizar, né? Uhum. Colômbia também, teve um dia que choveu muito na Colômbia. E Colômbia com chuva, a gente já era. Né? É que nem Salvador também, você não consegue fazer muita coisa. É um lugar que exige sol. E aí a gente ajusta, puxa pra cá, puxa pra lá e adapta. Eu já peguei uma tempestade de areia no Marrakech também, foi bem tenso, porque quando tem essas tempestades de areia, destrói tudo, sabe? Assim, o comércio precisa fechar, porque a areia vem com... Imagine uma tempestade, só que com areia que vai ferindo o rosto das pessoas. Eu me lembrei agora desse episódio, foi um pouquinho tenso. Tem algum lugar que vocês não voltariam? Eita, Glória, a polêmica é ela. Deixa eu... Não voltar talvez seja um pouco pesado, assim, pra falar, né? Eu acho que a gente poderia... Experiências que não foram tão boas, né? Isso, A gente, por exemplo, tem um lugar que é incrível, muito conhecidíssimo no mundo, mas que eu dispensaria voltar, por exemplo, que é Bruxelas, na Bélgica. Da Bélgica, verdade. Por exemplo, nossa passagem por lá não foi muito feliz, porque a cidade estava toda em obra quando a gente chegou. Parece que eles tiraram aquele mês para poder reformar a cidade inteira. Então, assim, você chega num lugar que é lindo como a Bélgica, é muito bonita, mas é tapume para tudo quanto é lado, britadeira no chão aquele tempo todo, e chuva com neve. Fazendo lama. Então, assim, foi uma passagem realmente muito difícil. Até que a gente falou, não vejo a hora de sair daqui desse lugar. E aí depois fomos para Amsterdã e foi fantástico. Mas a nossa passagem pela Bélgica em si não foi muito boa. Então eu tenho essa mágoa de não ter curtido tanto, né? E apesar de ser um lugar fantástico, muita gente ama a Bélgica lá, enfim, né? Um lugar de primeiro mundo e tudo. Mas a nossa passagem por lá não foi das melhores. Mas quem sabe algum dia, se porventura, né? Passou por lá novamente. Deu uma voltinha por ali, eu vou ali na Bélgica. Que legal. Meninos, adorei o papo com vocês. Muito bom, né? Saber um pouco das vivências de vocês, né? Essas histórias. Quero ouvir mais em outro momento. Falar um pouco sobre educação inclusiva, né? Apresentando aqui o livro Educação de Surdos. Temos aqui também Educação Bilíngue de Surdos. Outro aqui, Aline. Surdos e... Surdo-cegueira. Surdos e cegueira. Interessante. E esse aqui que, como da área da medicina, da área da saúde também, Libras em Saúde. Esses livros estão disponíveis para quem quiser adquirir os livros. Onde consegue? Alguns, esse aqui está sendo vendido pela Editos, que é a editora da universidade. O de Surdo-cegueira também é da Editos, todo mundo pode encontrar tanto pelo site quanto pela própria livraria física lá na UESC. E os outros comigo. Então... Eu tenho alguns exemplares e aí a gente vai fazendo. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram que a gente
negocia. Mas acho pela Amazon também, né? Alguns desses. Esse você consegue baixar pela Amazon. Nós vamos deixar o arroba de vocês aqui na descrição do Sim. episódio. Para quem tiver interesse nos livros, por favor, entre em contato com ele para poder fazer a aquisição. Agora estamos em 1º de dezembro hoje, iniciando, ou seja, o mês nacional de quê? De presentes. É um excelente presente. Exatamente. Com fraternização de final de ano, né? Começar 2026 com a literatura aí em mãos. Adorei. Eu quero uma mensagem de vocês para os nossos telespectadores. Pode deixar. Eu vou me Pode lembrar. ser Libra também. Pode ser em Libra? Pode. Desafio. Mas eu queria lembrar um episódio de um filme, não sei se vocês conhecem, eu super indico, O Curioso Caso de Benjamin Button, que é aquele personagem que nasce velho e morre... ele nasce velho e morre bebê, né? Bebê. E no período que ele está jovem, ele começa a viajar pelo mundo, a explorar o mundo. Ele viaja tudo que ele pode. E tem uma cena específica que ele está, não lembro se é num trem, num ônibus, que ele encosta a cabeça no vidro e ele pensa que ele estava voltando para casa. Depois de viajar o mundo inteiro, ele estava voltando para casa. E ele faz uma reflexão que o difícil de voltar para casa, depois de você viajar o mundo inteiro, é que você percebe que todas as coisas vão estar no mesmo lugar na sua casa, menos você. E eu acho que essa experiência, para mim, essa reflexão é interessante, porque quando a gente viaja, a gente volta uma outra pessoa, a gente volta completamente modificado, com novas experiências, com novas perspectivas, novos sonhos. E eu acho que talvez o meu incentivo de viajar é você se transformar. Tem um sinal na Libras que é esse daqui, que é muito interessante, que é o sinal de metanoia, a mudança de pensamento. Então eu penso que viajar é uma mudança de pensamento e de perspectiva sobre o mundo e sobre a nossa própria vida. Uau! Arrasou. Fica até difícil falar qualquer coisa depois, né, gente? O cara falou, o cara fez Libras, aí eu fico, o que eu faço aqui? Me retiro. Eu vou pegar o gancho de cantar. Não vou cantar porque eu sou péssimo, não sou afinado, mas tem uma música dos Novos Baianos que eu gosto muito, chamada Mistério do Planeta. Quando eu escutei essa música a primeira vez, eu me apaixonei, e talvez um dia eu até tatue algum trecho dela, que ela fala mais ou menos assim: vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos. E pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto, e passo aos olhos nus, ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Eu acho essa música fantástica, e ela traz esse espírito, né, de vagar pelo mundo e de sermos o mistério que nós somos para nós mesmos, né? E cada dia, a cada destino, a cada lugar, a cada vivência, a gente se conhecer um pouquinho mais. É isso. Arrasou. Arrasou. Adorei. Meninos, vocês deixaram aqui, para mim, uma emoção maravilhosa. Oh. Quando você falou da sua mãe, chega, o olho chega e cheio de água, assim, de lágrimas. Você, com a sua inclusão, eu olhei seu trabalho, você tem um trabalho maravilhoso. Eu lembrei de uma moça de Itajuípe, que ela foi se especializar em Paris. Ela é intérprete de Libra, o nome dela é Jaque. Já que conheço. Você conhece Jaque? Conheço. E foi muito emocionante eu ver uma foto de Jaque que ela postou: mãe, eu tô em Paris. E muito lindo, foi muito lindo. Então, vocês trouxeram essa emoção, né? Você trouxe a inclusão, você trouxe o poder que a gente pode fazer, pode viajar, pode planejar, a gente pode estar em qualquer lugar. Isso aí. Para você que ficou até o final, clique, acione o sininho, compartilhe, comente aqui, diga o que você achou desse episódio e até a próxima. Até breve! Vivências, meu povo, até mais. Valeu. Vamos viver e viajar. Arrasou!